Aleluia, já podemos sentir aqui a presença de Deus. O Espírito Santo ele já se encontra presente aqui no nosso meio. E é tão gostoso quando nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. É porque, como diz o pastor aqui no início do culto, né, nós não merecemos. Nós somos pecadores, falhos. Mas o Senhor, Ele é Deus de misericórdia. Desde quando você entrou aqui nesta noite, Ele olha com você, Ele olha para você com olhar de misericórdia. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Aproveitando que os irmãos já se encontram em pés, abra a tua Bíblia em Mateus 9, a partir do versículo 35. A partir do versículo 35 até o 37. Diz-nos a palavra de Deus: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando as enfermidades e as enfermidades. Jesus ia, sim, pode voltar, querido, em nome de Jesus. As enfermidades e doenças. Vendo ele a multidão, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Senta, querido, glorificando a Deus. Queria que você curvasse a sua cabeça, meu irmão, nesse momento. Senhor, nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor, já se faz presente. Mas nesta hora eu clamo a Ti, Pai. Senhor, repreende todo o mal, repreende toda a enfermidade, cura, Senhor, vidas aqui nesta noite. Que vidas possam ser restauradas aqui nesta noite, Pai. Pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, que nesta noite as pessoas que ao saírem daqui possam sair tocadas pelo Senhor, pela Tua palavra, impulsionadas pela Tua palavra, Pai. Aleluia, porque a obra é do Senhor. A obra é do Senhor em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trabalhar com o tema, uma visão de compaixão, uma visão de misericórdia. O texto é muito claro em trazer que o Senhor Jesus, na hora que Ele olha aquela multidão, gera um sentimento no seu coração, um sentimento de misericórdia, de compaixão. Eu estava aqui olhando, queridos, eu sem esse óculos, eu confesso que o ambiente vai ficar meio embaçado. Alguns sentidos, os nossos sentidos, eles nos fazem perceber o ambiente que nós vivemos. E a partir do momento que você tira o óculos, que algum desses sentidos é comprometido, você já não consegue perceber o ambiente como deveria. Jesus, ele no próprio capítulo 9, você vai ver ele ministrando cura sobre o paralítico. Você vai ver ele ministrando cura sobre a filha de Jairo, sobre a mulher do fluxo de sangue. Você vai ver ele ministrar cura sobre o surdo. Porque o objetivo, irmãos, porque Deus ele nos quer
percebendo, enxergando, andando, compreendendo. Não só pelas questões físicas, não. Porque essa percepção, irmãos, ela vai além. Jesus, quando ele ministrava a cura na vida das pessoas, ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa percepção, essa visão, ela ia muito além daquilo que é material, daquilo que é humano, daquilo que é visível. Jesus, ele falava: olha, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitas pessoas daquelas que tiveram encontro com Jesus e tiveram seus sentidos restaurados, aquele que era manco, ele passou a andar corretamente. Aquele que era surdo, ele conseguiu ouvir corretamente, perceber corretamente. Aquele que estava perturbado por demônios, ele teve a sua vida liberta, ele começou a enxergar o mundo de outra forma. Mas muitos destas pessoas, queridos, eles foram embora para sua casa conhecendo somente o Deus da bênção, conhecendo somente a bênção. Não conheceu o Deus da bênção. Eles não experimentaram o reino de Deus nesta terra. Mas por que essa percepção? A Bíblia diz que em 2 Coríntios 4:4, o que a Bíblia diz? Que o Deus deste século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Há uma orquestração espiritual sobre a vida do homem e da mulher, sobre a vida da multidão. Mas eu glorifico a Deus porque o bom pastor ainda continua chamando, cuidando. O bom pastor ainda continua tendo cuidado para cuidar, para direcionar, para ter aquele encontro com esta ovelha que muitas vezes está perdida. O texto que nós lemos, essa percepção fica clara. Quando Mateus registra esse capítulo de número que nós lemos aqui, de 36, o que a Bíblia fala? É uma narrativa que mostra Jesus percebendo a multidão. Mas não era de se esperar outra coisa de Jesus ao contemplar a multidão. Por quê? Porque o próprio Jesus dizia que ele era um com o Pai. Eu e o Pai somos um. E a Bíblia nos diz, querido, que ele é o bom pastor. Então não era de se esperar algo, não é estranho isto, não. Mas o que eu quero entender aqui, que muitas vezes essa palavra foi escrita para que aos discípulos que estavam à sua volta tivessem a mesma percepção. Uma visão de misericórdia. E eu te pergunto nesta noite, como você tem olhado a multidão, querido? Como você tem olhado a multidão? Que multidão é esta? Porque nos dias de Jesus, as multidões se juntavam. Ele chegava na Judéia, chegava de Cafarnaum, chegava de todos os lugares e juntava aquela tremenda multidão. Mas a multidão, irmão, pode estar ao teu lado. A multidão pode ser o seu colega de trabalho, a multidão pode ser o seu irmão, a sua irmã, a sua tia, o seu pai. E se nós não tivermos essa percepção, essa visão de misericórdia, nós não vamos perceber a multidão que está ao nosso lado.
nós não vamos perceber a multidão que está ao nosso lado. Porque quando o Senhor, irmãos, ministrava a cura sobre o paralítico, quando Ele ministrava a cura sobre aquele surdo, quem estava por perto? Os seus discípulos. E o que se espera dos seus discípulos? O que o mestre espera dos seus discípulos? É que ele seja igual ao seu mestre. É que eles irradiem como seu mestre. Lembra quando os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia? Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles se pareciam com Cristo. Ele já não era mais eles. Por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos que nós já morremos em Cristo, 2 Coríntios 5, versículo 15. Quando nós já morremos em Cristo, nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: sede meus, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus o quê? Imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Não se espera algo diferente, queridos, de um discípulo que ele não seja parecido com o seu mestre. E hoje a nossa percepção, a Bíblia diz que nos últimos dias, devido ao pecado, devido se multiplicar o pecado, a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam. Porque a nossa percepção, irmão, nós temos que olhar pelas lentes de Cristo. Porque senão nós não vamos ver a multidão. Eu não sei com que lente você tem olhado para a multidão. Aleluia. Mas nesta noite o Espírito Santo te convida. Olhe para a multidão. E responda para o Espírito Santo aí nesta noite o que você tem visto. Aleluia. Deus precisa muitas vezes corrigir a nossa visão. Quem sabe o nosso grau do óculos já passou e nós temos que ir no oculista. Mas o Espírito de Deus, irmãos, quer corrigir a nossa visão nesta noite, em nome de Jesus. Será que nós temos olhado as pessoas como Cristo olhou, irmãos? Porque no próprio capítulo de número 9, quando Jesus ele chama Mateus para o ministério, para a obra, estavam ali os religiosos da época. Irmãos, a religiosidade muitas vezes é um impedimento para nós enxergarmos a vontade de Deus. Quando Jesus senta, quando Jesus está ceando com Mateus, na casa de Mateus, chegam os publicanos, que não era bem visto naquela época, os irmãos sabem muito bem por quê. Cobradores de impostos, eram, trabalhados por Roma para colher os impostos do próprio povo, e o povo não via aquilo com os bons olhos. E a Bíblia diz que não foi só isso, os pecadores também se chegaram, irmãos, e sentaram à mesa. E os religiosos daquela época olharam, falaram para o discípulo: mas o seu mestre senta com os pecadores e publicanos?
Está vendo o tanto que a ótica, irmãos? A percepção, a religiosidade é como um grau a menos na sua visão. Muitas vezes nós temos que corrigir essa percepção para nós enxergarmos o pecador que está do nosso lado. Aleluia. Porque como o pastor Abem abriu o culto aqui nesta noite, irmão, não tem super-homem, não tem super-mulher. O próprio salmista, ele vai falar no Salmo 103, ele fala assim: o Senhor não nos retribui conforme os nossos pecados. O que é isso, irmão? É misericórdia, é graça, é compaixão. Sabe por quê? Porque se Deus fosse retribuir segundo os meus pecados, eu talvez não estaria aqui nesse púlpito ministrando. E nós esquecemos de onde nós viemos, irmão. Muitas vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Aí, a hora que nós estamos no berço da religiosidade, nós queremos proibir, julgar, afastar. Como você tem percebido, irmão, a multidão que anda ao teu lado? Essa percepção faz toda a diferença no reino de Deus. É por isso que muitas pessoas, irmão, hoje a igreja está cheia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu te pergunto nesta noite, você lembra do irmão que não está vindo mais? Daquele irmão que estava talvez ao teu lado? Você lembra? Veio à tua mente algum dos irmãos que não estão aqui? E muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos com a lente de Cristo, nós começamos a perceber: Senhor, cadê o irmão? Será que ele está passando por alguma dificuldade? Senhor, nas minhas orações, Senhor, eu não estou percebendo o irmão fulano de tal. Senhor, vai de encontro à vida dele, tem misericórdia dele. Mas pelo contrário, muitas vezes, irmãos, saiu, mas daquele jeito que ele estava indo, que ela estava indo, aí só dá nisso, né? O caminho que ele escolheu ia só dar nisso. Só que o olhar de Jesus, irmãos, o olhar de Jesus estava lá nessa ovelha perdida. Aleluia, aleluia. A ovelha está perdida. Sabe o que o bom pastor faz? Larga as 99 sentadinho e vai atrás da que se perdeu. Aleluia. Como é que está a tua visão, querido? Se nós estamos olhando com a lente de Cristo, a ovelha se perdeu. Por quê, queridos? Porque nos últimos dias nós estamos vivendo um amor egoísta. Quando Jesus fala assim, e vendo a multidão, teve íntima compaixão, teve grande compaixão. Por quê? Porque a coisa mais triste, irmãos, é quando nós estamos perdidos. Você já se sentiu perdido? Eu já me senti perdido. Por quê? Porque eu fiz parte da multidão um dia. Só quem faz parte da multidão um dia, irmão, não só dá valor na onde Deus o colocou, mas também dá valor naquilo que Deus tem, naquilo que Deus pede, naquilo que Deus ama. E o que Deus ama, irmãos? A Bíblia diz que Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes.
Deus não veio para o justo. Tem muita gente que se acha justo, o pastor falou isso aqui no início da abertura. Porque justo, irmãos, é quando nós somos justificados aos nossos próprios olhos. Mas bem-aventurado é aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Porque a cada dia o sangue do Cordeiro o purifica de todo pecado. Mas ele veio chamar o ímpio ao arrependimento. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Então não tinha como Jesus expulsar daquela mesa aqueles que ele veio buscar, aqueles que ele veio chamar. Aquela visão tortuosa daqueles dias, naquele grupo religioso, talvez seja a nossa aqui nesta noite. E que o Espírito Santo, de forma amável, quer nos corrigir. Por quê, queridos? A palavra de Deus, ela é muito clara. A visão, ela tem que ser sempre, a percepção, ela tem que ser sempre banhada no amor, regada no amor. Porque uma coisa Deus fez por mim e por você. Romanos 5:8, o que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Sabe o que quer dizer isso? É que não esperou nós melhorarmos ou consertarmos a nossa vida para nos amar. Ele nos amou quando nós éramos rebeldes, quando nós éramos infiéis, prostitutos, bêbados, drogados. Deus nos amou. E pela ótica do Cristo, é assim que nós devemos olhar, é assim que nós devemos perceber. Porque aquela multidão, enquanto Cristo estava ministrando, ensinando, curando, ela tinha direção. Mas era visto, querido, que Jesus ia subir. E o que Jesus faz? Eu estou preparando os discípulos. Ó, Tiago, presta atenção. João, presta atenção. André, ó, presta atenção. Porque o discípulo tem que se parecer com o mestre. Que o Espírito de Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Não estou aqui com demagogia, não. Mas que o Espírito de Deus venha trazer ao nosso coração nesta noite um sentimento de cuidado. Que Deus nesta noite venha abrir os nossos olhos espirituais para enxergar as pessoas como Cristo enxerga. Nós não temos que enxergar a pessoa, irmão, fazer a leitura como nós enxergamos ela. Não. Nós temos que enxergar a pessoa como Cristo enxerga ela. Aleluia. A Bíblia fala, queridos, no capítulo 36, no versículo 37, terceiro ponto que a gente quer colocar nesta noite. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nesse versículo, irmão, nós vemos a plenitude do reino, nós vemos o tanto que o reino é abrangente, queridos. O apóstolo Paulo diz que quando Jesus pregou aquela cédula que era contra nós na cruz, ele tirou da mão do diabo, não foi só a minha vida, não foi só a tua vida que está aqui,
mas ele comprou para si diversas pessoas de diversas línguas, tribos e nações. Olha para o teu irmão do teu lado aí e fala com ele assim: olha, a obra é grande. A obra é grande. O que quer dizer isso, irmãos? Tem espaço para você trabalhar. Tem espaço para você trabalhar. Oh, louvado seja Deus. Escute bem. A obra de Deus não limita essas quatro paredes aqui, não. A obra de Deus não está limitada à Batista Manancial. A obra de Deus, ela é grande. Por quê, irmão? Porque o sacrifício de Jesus foi grande. A Bíblia fala que não foi com ouro nem com prata, não. Foi com o próprio sangue de Jesus. Ele vira para os seus discípulos: vocês entenderam, a seara é grande. E muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando com ar a lente de miopia, né? Daquela que você só enxerga para perto. Porque o meu óculos é assim, já tem os 2 anos, já chegou aos 48, né? Aí a lente é dupla já, né? Estigmatismo e miopia. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos olhando aqui, ó, um ponto. Talvez você está olhando essas 4 paredes, talvez você está olhando: nossa, eu queria tocar, mas já tem um tocador. Queria ministrar, mas já tem 4 pastores aqui, 4 ministradores da palavra. Oh, aleluia, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para falar com você. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos nesta noite. Deus quer te mostrar a grandeza da sua seara. Deus quer mostrar o alcance dessa seara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lendo essa passagem, irmãos, e estava escutando o Fernandinho, gosto de escutar o Fernandinho louvar. E achei algo muito providencial para nós compartilharmos aqui nesta noite. Ele contando um testemunho dele, disse que quando ele era petitinho, ele saía com o seu pai, dia domingo, nas casas. Ele contando que o pai dele batia na porta da casa, queria fazer oração. Muitas vezes as pessoas estavam ali assistindo televisão, e ele com aquele jeitinho, como ele mesmo conta. E ele tinha realmente, ele viu, cresceu daquela forma, e ele tinha um propósito, ele tinha um projeto de vida. E ele conta que ele tinha um projeto de vida para a cidade dele. Ele falou: olha, eu quero montar um estúdio aqui na cidade, eu quero montar aqui uma escola. Mas um dia chegou um missionário amigo dele, resumindo aqui para nós não perdermos tempo. Chega um missionário amigo dele e fala com ele o seguinte, fala assim: olha, Fernandinho, mas você tem esse projeto aqui para a cidade? Tem. Fernandinho, mas você tem que pensar igual Deus. Quando ele fala, ele cita até o Salmo, né? Que do Senhor é a terra e todos que nela habitam. E ele fala assim: olha, Fernandinho, é o seguinte, a sua casa, esta cidade, mas o quintal da sua casa é o mundo. E ele falou que daquele dia em diante, pastor, a visão dele mudou. A visão dele tomou uma nova dimensão.
Ele já não via só a cidade dele como um lugar a ser alcançado, a ser trabalhado por Deus, a ser instrumento de Deus naquela cidade. Ele já olhava ao horizonte. O quintal da sua casa é o mundo. Querido, a seara é grande. A seara é grande. Aleluia. O projeto é aqui, mas alça os teus olhos. O quintal da tua casa é o mundo, é as nações. Que maravilha, irmãos. É quando nós olhamos, saímos da mediocridade, do olhar, desse olhar de miopia, começamos a olhar mais à frente. Aleluia. Lembro de Abraão, quando ele se separa de Ló. Ló escolhe as campinas do Jordão. E a hora que Ló se aparta de Abraão, o Senhor visita Abraão e diz: olha, Abraão, ergue os teus olhos. Onde os teus olhos alcançarem, eu te darei a ti e a tua semente. O Espírito de Deus nesta noite, irmão, nos conclama, levantemos os nossos olhos. Aleluia. Talvez tem pessoas aqui que não vão permanecer aqui. Porque talvez Deus vai levar para longe, para alcançar as nações. Eu não sei como você tem olhado a obra de Deus nesses últimos dias, querido. Mas o Espírito de Deus tem ministrado forte nesta casa, irmãos, há muito tempo. Falando de projetos grandiosos, falando de visões, falando de direcionamento, de mudanças, de ampliar as estacas, ampliar o ambiente. Eu não sei como que está a tua visão nesta noite, mas o Espírito de Deus, irmão, manda você levantar os olhos, levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos nesta noite em nome de Jesus. As nações te esperam. Aleluia. Talvez você fale assim: não, isso não tem nada a ver comigo. Tem, irmão, tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver com os servos do Senhor. Tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com aqueles que amam a obra do Senhor. Tem tudo a ver. Aleluia. A palavra de Deus no versículo 38, ele nos diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí nós voltamos lá no versículo que nós lemos lá no início, quando Jesus olha a multidão. Paulo ele vai falar, irmãos, que a igreja, que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ela foi revelada. E quando Jesus ele ascende aos céus, ele fala assim: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, porque virá sobre vocês a promessa, e vocês hão de ser minhas testemunhas. E olha, vocês não vão estar sozinhos. Olha, o Espírito Santo, aquele que eu prometi, aquele que vai vir do Pai, ele vai te capacitar, ele vai vir sobre a vida de vocês. E vai fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que eu falei. E eis que eu estou convosco até
os últimos dias. Porque, irmão, quando nós não temos aquela visão que Jesus teve naquele momento que ele olhou para a multidão, automaticamente eu te digo que nós não estaremos orando para Deus enviar missionários, para Deus levantar pessoas, porque uma coisa está interligada com a outra. Uma coisa ela está realmente interligada uma com a outra. Então, meu irmão, quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, muito conhecido da igreja, ele fala que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E tudo que a igreja ligar na terra, será ligado aonde? A multissabedoria, a multiforme sabedoria de Deus foi entregue na mão da igreja. O que quer dizer com isso, irmão? Se você orar, Deus vai levantar. Se você orar, irmão, Deus vai fazer. Se você orar, querido, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar recursos, vai levantar tudo que é necessário para fazer a obra de Deus. Mas é preciso a igreja se posicionar como igreja. É preciso os discípulos que aprenderam com o seu mestre se posicionar como igreja. Não responda para mim, mas se eu perguntar aqui, durante esse mês, quem orou para algum missionário, para alguma pessoa no campo de missões, lembrando especificamente de missões? Não responda para mim. Responda para o Espírito Santo. Muitas vezes o campo missionário, aquela obra que é tão grande que Jesus nos mostrou nesta noite, ela está atrofiada. Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja não se posiciona como ela deveria. Porque realmente nós não olhamos naquele olhar com as lentes de Cristo e não vemos necessidade para tal. Não, pastor, aqui está bom demais, aqui está ótimo, aqui na igreja está muito bom, tem um conjunto bom, tem um aquário bom, ar-condicionado, vai chegar um ar-condicionado, está ótimo. Nós temos que aprender com o Espírito Santo, irmão. Porque as ovelhas estão sem direção, andando para um lado e para o outro. Talvez você fale assim, não tem coragem para ir. Mas você tem coragem de orar. Você tem possibilidade de orar. Você tem possibilidade de dobrar os seus joelhos na tua casa. Aleluia. Abençoa, Senhor, missionário Calênio. Calu, Senhor, os missionários no campo da China. Mas muitas vezes nem isto nós estamos fazendo. O Espírito de Deus tem gemido nesses últimos dias. Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno sem direção, e a igreja centrada de braços cruzados. Porque não se posicionam. Porque não usam o poder da oração. Lembra quando Pedro foi preso, irmãos, por pregar a palavra? Atos capítulo 12. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso, existia uma igreja. E sabe o que a igreja estava fazendo?
Senhor, tem misericórdia de Pedro. Eles vão matá-lo, Senhor, tem misericórdia dele. Opera o teu livramento, entra com providência. Sabe o que Deus envia? Um anjo. E esse anjo, irmão, vai lá na cadeia, abre as portas e tira Pedro para fora. A igreja, quando ela se posiciona, querida, ao mover sobrenatural de Deus. Quando a igreja se posiciona em oração, ao mover sobrenatural de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é tremendo. Muitas igrejas estão sendo perseguidas, mas muitas vezes não se ouve clamor mais. Não se ouve clamor mais. Se hoje aqui em Araxá, na Igreja Batista Manancial, nós temos condições, tem tantas vidas em outros países perdendo a vida, cristãos sendo queimados dentro de igrejas. E muitas vezes nós não temos coragem de interceder. Mas que o Espírito de Deus, querido, possa nos despertar nesta noite, em nome de Jesus. Há um gemido, irmãos. Há um gemido de almas. Almas estão gemendo. Almas estão gemendo, irmãos, e eu tenho que, nos últimos dias até tenho falado isso na célula, irmão, já estou terminando já. Eu tenho falado isso muito nas células, eu queria convidar você também a participar das células. Está sendo uma bênção, irmãos. Está sendo uma bênção. Depois no final aqui, antes de nós terminarmos, eu vou chamar todos os líderes aqui, em nome de Jesus, todos os líderes das células aqui na frente, para que os visitantes que estão aqui conosco hoje, né, possam ver vocês, né, para que vocês possam interagir e participar de uma célula. Tem sido um trabalho de abrangência, irmãos, tem sido um trabalho que nós temos presenciado muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Eu tenho compartilhado isso, irmão, já preguei aqui, já comentei aqui um dia. Diante dos projetos que Deus tem falado aqui nesta casa, irmãos. Eu sei que está transmitindo também. Deus vai levantar pessoas não só para fazer, mas para contribuir com a obra missionária. Eu acredito, irmãos, eu creio. O Senhor já tem falado. E eu queria mandar um recado para você que está nos assistindo. Você que tem amor à obra de Deus, você que realmente obedece o chamado de Deus, você que tem recursos, que pode ofertar. O pastor aqui, ele falava que ele tem um projeto também de levantar mais missionários no campo missionário. Poder ter condições de alavancar, ter condições de ampliar o olhar. E eu queria, nesta noite, fazer um convite para você, você que se sente tocado, você que realmente tem um compromisso. Nós não estamos falando aqui barganhar, não, irmão. Nós estamos falando daqueles que têm realmente amor à obra, amor à palavra, que querem realmente ver o reino de Deus avançar. Comece a contribuir nesta obra, irmão, comece a contribuir, começa a mudar a sua visão nesta noite, em nome de Jesus, porque a obra é grande. Eu acredito, irmãos, que Deus vai levantar pessoas que, com recursos financeiros, pessoas que querem trabalhar, porque a obra é grande.
Eu te falo nesta noite, não fique de fora da obra, querida. Não, mas você está falando isso, talvez é porque você está assumindo você quer. Não, não é por isso. Quem quer trabalhar, irmãos, é igual nós. Toda quarta-feira nós estamos na célula. Precisou de fazer uma visita, nós estamos lá também visitando. Tem espaço. Tem lugar. Tem. Então não fique parado não, meu irmão. Engrena, entra nessa visão, como se dizia alguns pregadores. Entra nessa visão, querido, em nome de Jesus. Porque esta obra vai crescer. Porque o Senhor é o Deus da obra. Eu queria te convidar a se colocar de pé, querido. Terminando aqui. Queria te convidar a se colocar de pé, abrir. Cauê nos ajudasse. Abacuque 3. Versículo de número 2. Eu queria que nós fechássemos nesta noite, irmão, com um clamor. Com um clamor. Que nesse clamor você esquecesse realmente das suas necessidades. Porque eu sei que as nossas necessidades nós temos tanto. Temos tanta necessidade. Mas eu queria convidar você a orar como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra em meio aos anos, e ao meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Clamor de Abacuque. Ele queria algo novo, ele queria um renovo. Aleluia. Tem muitos irmãos aqui que estão vivendo de experiência do passado, irmão. 20 anos lá atrás. Não quer dizer que não seja de Deus, não quer dizer que isso não seja real. Não quer dizer que não tem que ser contado. Tem sim. Aviva, Senhor, a tua obra em meio dos anos. Fecha os teus olhos nesta noite. Comece a orar do seu jeito. Pai, perdoa, Pai, por não olharmos conforme a tua ótica, conforme a visão do Senhor. Perdoa por nós termos negligenciado, Senhor, mesmo sabendo que o Senhor veio, que a vontade do Senhor é resgatar aqueles que estão perdidos. Pai, mas em nome de Jesus nesta noite, Pai, eu creio, eu acredito que tem uma grande obra para esta igreja, eu acredito que tem uma grande obra para este povo que nos escuta, que nos assiste. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no meu coração, Senhor. São grandes os teus feitos, ó Deus. Aleluia, os teus feitos são grandiosos. Aviva, Senhor, o nosso coração. Que o nosso coração possa, Senhor, se voltar a clamar. Se voltar para ti em clamor, Senhor, olhando pelas almas, pelas multidões que se encontram, Senhor, perdidas, sem direção, andando para um lado e para o outro, Senhor. Senhor, que possamos, ó Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito. Recandaramarras. Quebra as cadeias, Senhor.
Senhor, coloca colírio nos nossos olhos para que possamos enxergar, Senhor. Senhor, para que possamos enxergar corretamente, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que toda disfunção, Senhor, essa disfunção, Senhor, possa ser repreendida agora, Pai, corrigida pelo poder do Senhor. E que esta igreja, Pai, possa ser uma igreja, Senhor, de clamor, uma igreja, Senhor, que ama, Senhor, a Tua obra, que ama, Senhor, a Tua causa, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Aleluia, louvado seja o Seu nome, Senhor. Aleluia, que você seja tocado pelo Senhor nesta noite. Que a sua visão seja corrigida nesta noite. E que a partir de hoje você se encontre no reino de Deus. Que a partir de hoje você se encontre nesta casa. Que a partir de hoje você se encontre para fazer a obra de Deus, para fazer a diferença neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.